Esse ano de 2025 chegou com uma série de desafios econômicos que estão apertando o bolso de todos os brasileiros. O dólar até caiu um pouco, mas ainda está muito alto, os preços dos alimentos disparando sem parar e a inflação ela volta a assustar. E o que o governo ele faz diante disso? O Lula diz que não faz sentido o dinheiro do povo ser consumido pela inflação, mas quem está cozinhando essa inflação é justamente a política econômica do próprio governo. Enquanto a taxa Selic ela continua nas alturas e subindo, estrangulando a economia e encarecendo o crédito, o dólar dispara e o preço dos alimentos sobem sem parar. E aí, qual a solução proposta? E a solução do presidente é chamar os empresários para perguntar por que a carne está tão cara. Mas espera um pouco. E a gastança pública, o déficit que só aumenta, a falta de confiança do mercado no governo, que derruba o real e faz o custo de vida disparar, ninguém fala sobre isso, né? E nesse vídeo vamos falar sobre essas decisões ou falta de decisões, como elas estão impactando o seu dia a dia e o que esperar dos próximos meses. O ano começou com o dólar caindo, mas ainda longe dos patamares que víamos em 2022. Enquanto isso, os preços dos alimentos eles não param de subir e a inflação ela já sinaliza que pode ultrapassar a meta estabelecida pelo governo novamente. Para piorar, eles estavam tentando segurar o preço dos combustíveis, porém mais um reajuste aconteceu, o que só aumenta agora a pressão inflacionária. Mas por que o dólar ainda está tão alto, mesmo com essas quedas recentes? A resposta está na instabilidade global e na desconfiança dos investidores em relação às políticas econômicas do Brasil. Além disso, a alta dos alimentos não é um problema só nosso aqui no Brasil, o mundo todo enfrenta desafios semelhantes, mas aqui no Brasil o impacto é sentido de uma forma mais intensa, devido ao poder de compra do real está cada vez menor, os juros muito alto e especialmente a população mais vulnerável sente ainda mais. E foi nesse cenário que o Copom ele decidiu aumentar a taxa Selic em 1%, elevando de 12,25% para 13,25%. Mas calma, isso não é tudo. O mercado ele já projeta que até o final do ano a Selic pode chegar a 15%, o maior patamar desde 2026 no governo Temer. Mas como chegamos até aqui, né? Mas vamos voltar um pouco no tempo. Após a pandemia, a Selic subiu bastante, chegando a 13,75% para controlar uma inflação que havia batido os 2 dígitos. E depois de uma série de cortes em 2023, 2024, a taxa chegou a 10,5%, mas a inflação ela fez o Copom voltar a aumentar os juros. E agora, com mais aumentos previstos. A pergunta que fica é, até onde vai a Selic? O mercado financeiro ele já está especulando que essa taxa pode atingir 15% ainda esse ano, o que seria um dos maiores patamares da história recente. Mas por que o Copom está agindo de uma forma tão agressiva? A resposta está na inflação persistente e na necessidade de manter a credibilidade da política monetária. E uma Selic alta, ela significa um crédito mais caro para todo mundo. Governo, empresas e consumidores sentem o impacto. Com menos crédito, o consumo ele cai, a economia desacelera e, em tese, a inflação ela é controlada, mas isso também pode significar um PIB mais baixo no futuro. E para o governo, uma Selic alta ela também aumenta o custo da dívida pública. Isso significa que mais recursos são destinados a pagamento de juros, deixando menos dinheiro para investimentos em áreas essenciais, como por exemplo, saúde, educação e infraestrutura. Então, para as empresas, o crédito também ele fica mais caro, o que dificulta a expansão dos negócios e a geração de emprego. E para os consumidores, os juros altos eles tornam mais difícil comprar uma casa, um carro ou mesmo fazer uma viagem. É um equilíbrio delicado e o Copom ele sabe que cada decisão tem consequências. Aumentar os juros pode controlar a inflação, mas ela também pode frear o crescimento econômico, e é por isso que as reuniões do Copom elas são tão acompanhadas e analisadas. E não dá para falar de inflação sem mencionar os alimentos. Itens como carne, frango, arroz subiram muito, enquanto outros itens não tão importantes caíram um pouco de preço. Mas para a maioria das pessoas, o que importa é o que está no prato e proteínas estão mais caras. Por exemplo, o preço do contrafilé subiu 20% nos últimos meses, enquanto o frango aumentou 10%. Já o arroz, que é um item básico na mesa dos brasileiros, subiu 8%. Essa disparidade no preço, ela mostra como a inflação ela pode ser desigual. Enquanto alguns itens ficam muito mais caros, outros caem um pouco, mas o que realmente impacta o consumidor é o aumento dos produtos essenciais. E isso tem um impacto direto na popularidade do governo, que vem caindo bastante nos últimos meses, já que a alta dos alimentos afeta principalmente a população mais pobre. E diante desse cenário, o governo até sinalizou algumas medidas, como intervenção nos preços dos alimentos e até mudança no cálculo do IPCA. Mas essas soluções, elas têm limites. Taxar exportações, por exemplo, pode até resolver no curto prazo, mas desestimula a produção no longo prazo.
Se o produtor rural ele sabe que não vai pagar mais impostos para exportar, ele pode preferir reduzir a produção ou até mesmo deixar de plantar. E isso, no futuro, pode levar a uma escassez de alimentos e a preços ainda mais altos. Outra medida discutida é a retirada de itens que subiram muito de preço do cálculo do IPCA. Por exemplo, se o preço do café ele disparou, o governo ele pode sugerir tirar o café da cesta de produtos que compõem o índice. Mas isso é uma solução paliativa que não resolve o problema a fundo. E aí, o que fazer? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa. O governo ele precisa agir rápido para não perder ainda mais a popularidade. A inflação alta, especialmente nos alimentos, é um dos fatores que mais pesam na avaliação dos governantes. E com a popularidade do governo já em queda, a pressão por soluções eficazes só aumenta. Outro fator que impacta os preços é o dólar. Mesmo com uma queda recente, a moeda americana ainda está alta comparada aos últimos anos. E isso afeta diretamente os combustíveis, que são insumos essenciais para tudo. E como a Petrobras estava segurando os reajustes, a defasagem nos preços aumenta e uma hora a conta chega. Quando isso acontece, a inflação ela pode subir ainda mais. Segundo alguns dados aí da internet, o preço da gasolina no Brasil está 6% abaixo da média internacional, enquanto o diesel está 14% mais barato. Isso pode até parecer bom no curto prazo, mas no longo prazo a conta chega. Se o preço do petróleo no mercado internacional ele subir ou o dólar voltar a se valorizar, o governo ele será obrigado a repassar esses aumentos para o consumidor. E quando isso acontecer, o impacto será sentido em toda a cadeia produtiva. E a gente sente cada vez mais esse impacto devido à desvalorização do real. E quanto mais o real desvaloriza, mais a gente sente. E o combustível mais caro significa transporte mais caro, o que encarece todos os produtos que dependem de logística para chegar até o consumidor final. E 2025 promete ser um ano bem desafiador, com a Selic subindo, o dólar instável e os alimentos cada vez mais caros. O brasileiro ele precisa se preparar para tempos difíceis. Enquanto isso, o que podemos fazer é nos informar, nos planejar e buscar formas de proteger o nosso poder de compra. Isso pode incluir desde ajuste de orçamento doméstico até investimentos que ajudem a preservar o valor do nosso dinheiro. E você, o que você acha desse cenário? Como você está lidando com a alta dos preços? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.